as discussões entre a Assembleia Legislativa e o governo do estado, o governador em exercício e presidente da Assembleia, Guilherme Maluf, declarou esta semana que não há possibilidade de redução do duodécimo do Legislativo em 2017. A possível redução do duodécimo vem gerando atritos dentro da Assembleia desde o ano passado. E sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com a deputada estadual Janaína Riva. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Evânia. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui no Jornal do Meio-Dia para a gente poder debater um pouquinho sobre política. Deputado, antes dessa questão e do repasse do duodécimo da Assembleia, abordar aqui um assunto que foi explorado ontem por vários setores da imprensa, inclusive pelas mídias sociais. Eu queria que a senhora dissesse o seguinte: em almoço, a senhora não critica ninguém, só na tribuna? Por quê? O almoço não pode usar crítica? Na verdade, a tribuna é uma prerrogativa do deputado estadual. Enquanto nós estávamos almoçando, nós tivemos uma notícia pelo secretário-chefe da Casa Civil de que seriam pagos somente R$2 milhões das nossas emendas. E isso é lógico que me assustou. No momento eu perguntei se a Assembleia poderia repor isto, até porque a Assembleia tem o dinheiro em caixa, mas também ressaltei que não poderia ser da mesma forma das ambulâncias, porque a Assembleia passou 20 milhões para o governo para aquisição de ambulância e o governo não devolveu as ambulâncias. Até hoje as ambulâncias não foram entregues aos municípios. E o secretário deu uma declaração dizendo que havia me faltado coragem. Se me faltasse coragem, eu não teria feito aquele pronunciamento na tribuna. Isso é uma prerrogativa do deputado. E ali, apesar de nós estarmos com o governo interino, Guilherme Maluf, quem responde pelo governo do estado é o governador Pedro Taques. Então não adiantaria nada ali uma discussão, um bate-boca com o secretário-chefe da Casa Civil, que na minha opinião e ao meu ver, não tem comando nem poder de decisão nenhum, a não ser dado este respaldo pelo governador, que não foi dito antes. Então eu achei que não tinha necessidade de se indispor em um almoço, que era um almoço do governador Guilherme Maluf, com os deputados, né, e que acabou sendo indigesto com essa situação das emendas, porque as emendas são impositivas em lei aprovada na Assembleia Legislativa. Dessas emendas, para se ter uma ideia, por exemplo, eu tenho 500 mil de emenda para a saúde de Juara, que vai para o Hospital Municipal. Eu tenho R$1 milhão de emenda, se eu não me engano agora, de Nobres para asfalto. E aí a minha preocupação fica no seguinte: nós já encaminhamos os 4 milhões e 800 mil. E agora, como vai ser feito esse critério de escolha? Como que vai se definir o que é mais importante ou menos importante? E não dá para fazer todo esse questionamento, até que o Lúcio fez aqui no comentário, do que está no caixa da Assembleia ser repassado para as emendas impositivas? Na minha opinião, isso que tem no caixa da Assembleia deveria ainda ser um valor a mais investido pela Assembleia Legislativa para a saúde, por exemplo, ou para a educação, para áreas prioritárias. Mas que isso não muda o fato de que o governo tem o compromisso de cumprir com esses 4 milhões e 800 mil reais. A Assembleia é uma casa de leis. Se a Assembleia criar leis e a Assembleia não cobrar e não exigir o cumprimento dessas leis, eu não vejo a necessidade ali de nós ficarmos trabalhando para melhorar ou modificar a realidade do Estado, se isso não vai ser cumprido depois. Então, é importante que esse recurso da Assembleia seja repassado também para o Estado? E todos os deputados concordam com isso, mas nós não abrimos mão do compromisso do governo também em cumprir com a Assembleia Legislativa com esses 4 milhões e 800 mil reais. Deputado, apesar de estarem sobrando isso, vários deputados já confirmaram aqui mesmo no Jornal do Meio-Dia estarem sobrando 100 milhões de reais no caixa da Assembleia. Ainda tem aí outras questões, né? A senhora falava agora há pouco aqui de uma licitação de 60 milhões para a área de tecnologia da informação, onde um único aplicativo custou 8 milhões de reais. 8 milhões de reais, é isso. E que os deputados, em reunião em colégio de líderes, definiram que essa licitação ela não pode ir adiante. Ela não condiz com a nossa realidade agora. Assim como não condiz com a nossa realidade uma reforma de gabinete do governador do estado de 1 milhão e 700 mil reais. Assim como não condiz com a nossa realidade, foi muito importante a feira de turismo no estado? Foi, mas foi gasto 1 milhão e 700 mil reais dos cofres públicos do estado. Então, vão ser gastos 5 milhões para a troca da farda da Polícia Militar. Quer dizer, acabou de passar aqui uma matéria dizendo de que estão sendo fechadas
entidades filantrópicas que atendem UTI, atendem questão de saúde, por falta de 5 milhões de reais, que é justamente o valor que vai ser a troca da farda da Polícia Militar. Então você vê que realmente falta uma prioridade no governo, principalmente em casos como saúde, que não dá para esperar mais, não dá mais para esperar o tempo passar. O governo está atrasado com os municípios, Lúcio e Evânia. 4 meses de atraso com os municípios, de um repasse que já foi feito do governo federal para o governo estadual, e o governo estadual não consegue repassar para os municípios. Então a situação é alarmante. Alarmante ao ponto dos servidores do estado de Mato Grosso correrem o risco de não receber o seu salário no dia definido, que é mais ou menos ou o final do mês ou o primeiro dia útil do mês seguinte, consequente. Os próprios servidores também que estão brigando agora, lutando por um reajuste que novamente o governo disse que não tem como pagar e não deve pagar. E é isso que a gente não consegue entender. Eu, como deputada, não consigo entender o porquê dizem, e aliás já se ficou comprovado que houve realmente na gestão do governador Silval Barbosa vários desvios de recursos, e agora com 5 bilhões a mais em caixa, o governo não consegue sequer fazer o pagamento em dia e fazer os reajustes que nunca foram sequer parcelados pela gestão do governador Silval e pela gestão do Blairo Maggi. A última vez que nós tivemos problemas com salário foi na época que o governador era o Dante de Oliveira, eu ainda era uma menina, mas que se resolveu o problema e até hoje nós não havíamos mais tido problema com isso. E em contrapartida, o governador não quer taxar, por exemplo, o agronegócio. E por que o governo não quer taxar o agronegócio? É simples, basta olhar quem foram os maiores doadores de campanha do governador Pedro Taques. E aí vocês vão descobrir o porquê. Não vão ser taxados esses grandes barões que ficam milionários, bilionários em Mato Grosso, e é igual aquela música, enquanto o rico fica mais rico, em Mato Grosso o pobre fica mais pobre. Agora, deputada, e os parlamentares, os deputados na Assembleia, não poderiam patrocinar aí um movimento mais firme diante de tanta crise, a reclamação de falta de dinheiro, que pode até inviabilizar o pagamento desse reajuste aos funcionários? Por que os deputados não pressionam o governo nessa questão de taxar o ICMS para o agronegócio? Lúcio, muitos deputados se subestimam. A Assembleia ela tem capacidade hoje não só de atuar nessa questão, por exemplo, de taxar o agronegócio, que a Lei Candir nos tira 4 bilhões do Estado. Se o Estado hoje está arrecadando cerca de 19 bilhões, o orçamento do Estado é 19 bilhões, isso poderia ser 23 bilhões se não existisse a Lei Candir. Os próprios deputados se subestimam, como, por exemplo, na questão do Detran. Você lembra que nós viemos aqui, e foi justamente no Jornal do Meio-Dia, eu disse que a lei era inconstitucional, da terceirização das vistorias. Agora o Detran, o sindicato venceu na justiça, é realmente inconstitucional. O Detran arrecada 1.700.000 por mês, poderia estar arrecadando 3 milhões. Acontece que os deputados desvalorizados, subestimados, não conseguem dialogar com o governo para a gente avançar com esse Estado. Esse Estado precisa de uma união de deputados estaduais com o governo do Estado, senão a gente não vai avançar. Não adianta só criticar, a gente tem que achar as vias para melhorar e para mudar a realidade. Bom, mudando um pouco de assunto, né, uma última pergunta. O depoimento do seu pai, o ex-deputado José Riva, tem deixado os parlamentares preocupados, desconfortáveis na casa? Eu só quero complementar a pergunta da Evânia. A comenda que foi aprovada por unanimidade na Assembleia para a juíza Selma Arruda pode provocar, de repente, no ex-deputado José Riva, que ele cite outros nomes, enfim, poderão ser condecorados novas personalidades na Justiça? A homenagem à Selma, eu acredito que seja pelo trabalho que ela vem fazendo ao combate à corrupção. Eu não acredito que isso influencie nos depoimentos do meu pai. As confissões que ele realizou foi para se admitir a culpabilidade dele. Em alguns casos que não tinham-se como ali e ficava evidente, até porque se tinham lá as provas e por escrito, outras pessoas que haviam recebido dinheiros que adivinham dessa questão do HSBC. Então, meu pai não entregou ninguém.
Ele não fez nada mais do que... Pode aparecer mais gente na fita, deputada? Eu acho que vai depender agora das investigações, né? E a contribuição dele eu acho que é muito importante. Meu pai deu um passo muito importante, não só para ele, para nossa família também, e começou agora a apontar também que não era o deputado Riva que comandava tudo, mas que algumas ações na Assembleia Legislativa eram sim compartilhadas e cada um tem que arcar com a sua responsabilidade, ele não pode carregar isso sozinho para si para sempre. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e no que eu puder contribuir, estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço a todos os telespectadores da TV Record. Obrigada, deputada.